Bem, estamos aqui novamente e dessa feita para tirar vocês do suspense. Olha só um pouquinho, de novo, onde ficamos. A situação é, no âmbito do sacerdócio agora incontestado, destacava-se o problema do sumo sacerdote, onerado de implicações políticas e temporais, quer dizer, com o peso de, era tudo que Esdras queria, aqui ele diz onerado, né? Padre Dattler, coitado. A partir da época persa. É que na ausência de um príncipe davídico ou de outro qualquer pretendente sério, o chefe do sacerdote transforma-se automaticamente em chefe político. Ora, isso não é oneração? Oneração, quer dizer, sobrecarga, para Esdras era o objetivo. Coitado do Data, ele não sabe o que eu sei. Deste modo, ele é muito grande, mas não sabe o que eu sei. O problema da legitimidade do sacerdócio em geral deslocava-se aos poucos para a legitimidade específica do sumo sacerdote. E isso com exclusividade, sendo alvo das mais diferentes interpretações. Vamos ver agora as contradições. Mas já vimos que o problema agora é quem será o sumo sacerdote. Na opinião dos macabeus, a legitimidade estava garantida em analogia com a descendência de Finéias, demonstrada na atitude de Matatias, pai de Jonatas e Simão. Pronto, então, se os macabeus eram filhos de Finéias, então a legitimidade estaria com a casa de Matatias Asmoneu, pai dos macabeus. Aos olhos dos essênios, porém, olha aí a confusão, a legalidade do cargo dependia exclusivamente da descendência natural ou consanguínea de Sadoc. Então, para os asmoneus, que tinham já usurpado, eles vestiram a túnica de grande sacerdote, por instigação, por permissão, com o presente, né, de Alexandre Balas, sacerdote, faraó do Egito, mandou de presente: meu irmão Jonatas, vista isso e torne-se rei sacerdote, porque você venceu a luta com a minha ajuda e a do seu Deus. Então, aí, eles desempenharam o cargo de sacerdote contra os sadoquitas, ou seja, os essênios, que era a ordem de Melquisedeque, que achavam que, se não fosse descendente de Melquisedeque, ou de Sadoc, já que Melquisedeque tinha usado, Davi e Sadoc tinham usado esse artifício, não havia legitimidade. Então, para os macabeus, bastava ser macabeu, ou descendente de Finéias, filho de Arão. Já o autor da carta aos Hebreus eliminou de vez a polêmica, declarando extinto o sacerdócio aronítico, quer de Finéias, quer de Sadoc, descrevendo Cristo como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Coitado do padre Dattler, né? Será que ele não sabe que Sadoc é da ordem de Melquisedeque? É uma coisa tão evidente chegar a isso, mas ele não chegou a isso. Então, fica para ele a questão de os macabeus usurpam o sumo sacerdócio com a ajuda de Alexandre Balas, depois de vencer os sírios, recebem a indumentária de sumo sacerdote, que era uma loucura de belíssima, e Jonatas Macabeu enverga a túnica de sumo sacerdote. Ou Judas ou Jonatas, não lembro qual dos dois, mas não importa. Passa para os macabeus, que faziam parte, eram levitas e faziam parte da ordem de Finéias, da linhagem de Finéias, que era descendente de Arão. Essa era a proposta de Esdras. Tá? Mas, para os essênios, ou seja, os sacerdotes que se escondiam sob o nome de essênios e, na verdade, eram da ordem de Melquisedeque, a legitimidade dependia exclusivamente de ser um descendente carnal de Sadoc. Portanto, aí está o obstáculo que Esdras terá de vencer. O autor da carta aos Hebreus, aí não tem nada a ver, é um apêndice.
declara extinto, não tem nada a ver. O sacerdócio aronítico, quer de Finéias, quer de Sadoc, descrevendo o Cristo como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ora, quer de sacerdócio, quer de Finéia, quer de Sadoc. Sadoc ele coloca aqui como da ordem de Arão, Finéias da ordem de Arão, caindo na armadilha que Esdras tinha feito, né, fazendo um trato com Sadoc, que ele entraria segundo o descendente de Arão, e depois ele recebia o galardão dele. E Sadoc aceita, então essa termina sendo o fim da polêmica secular, segundo os macabeus, né, depois de terem vencido os sírios, portanto, vitoriosos, heróis nacionais, então não podia ser outro o resultado. Esses heróis que sacrificaram a família toda, né, vários filhos foram mortos na campanha, na guerra contra os sírios, ajudados pelo faraó do Egito, que disse a eles que eles eram, por direito, né, de conquista, legitimamente reis e sacerdotes de Israel. E aí os macabeus vão aceitar e para eles isso acaba. Ora, se a carta aos Hebreus decide dizer que nem os sadoquitas, nem os descendentes de Finéias, os macabeus, são legitimamente o sumo sacerdote, isso não tem nada a ver, porque ele não tem autoridade para isso, para nada. Ele apenas fala que, né, de maneira, ele é um escritor, ele é um geógrafo, um escritor sagrado, e para ele nem os macabeus, descendentes de Finéias, nem Sadoc, também descendente de Arão, segundo o que o Davi tinha feito, para eles, Jesus Cristo inaugura uma nova ordem sacerdotal pela ressurreição e ascensão aos céus e a assunção do cargo de sumo sacerdote no santuário celeste. Ora, ele está bancando aqui o bobo, porque, na verdade, Sadoc era descendente de Melquisedeque. Mas ele não chegou a essa conclusão, não percebeu que o batismo de João foi mais importante do que ele supunha. Ele entende ainda o batismo de João como sendo, de fato, um batismo. Aí nós vamos agora para aquilo que já lemos para vocês, e vamos ler de novo. Dentro dessa confusão, Zorobabel está em Jerusalém, por mando de Ciro, com uma comitiva que o protege, já que ele leva ouro, pedras preciosas e todas as riquezas necessárias para reconstruir o templo e os muros de Jerusalém. Junto com ele estão o profeta Ageu e Zacarias, a quem o povo reconhece o dom de profeta e ajudam muitíssimo no trabalho, pois tem o apoio popular. E Josué, também lido Josué, mas para não confundir com o Josué lá que conquistou Canaã, conquistou entre aspas, vamos usar a pronúncia Josué, que é possível também, que também se pode ler Jesus. É a mesma coisa. Então, agora vamos ver como Zorobabel já está em Jerusalém, como Josué já está em Jerusalém, como Ageu e Zacarias, profetas reconhecidos pelo povo hebreu, já estão em Jerusalém, então Esdras, o canário, está sozinho. Sozinho não, está com Neemias, né? Na Babilônia. O que é que ele faz? Ele envia para o rei Dario o seguinte escrito: Esdras na Babilônia. Vamos começar um pouquinho acima, tá? Celebração da Páscoa depois da libertação do exílio. Vou recuar mais um pouquinho. Término e inauguração do templo. Então, aqui está falando de Jerusalém. Então, Tatenal, governador da região de além do rio, Estrabanazar, seu colega, conforme o que tinha ordenado o rei Dario, fizeram assim com toda exatidão. Os anciãos dos judeus edificavam e progrediam felizmente, graças ao ministério dos profetas Ageu e Zacarias, filho de Ado, e levaram a cabo a construção por vontade do Deus de Israel e por vontade de Ciro e de Dario, reis da Pérsia. Trabalharam para a conclusão do templo até o terceiro dia do mês de Adar, olha que aqui
a cronologia é dada, viu? Ele dá aqui. Ofereceram para a inauguração desse templo 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros. E em expiação por todo Israel, 12 bodes, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram também os sacerdotes segundo suas classes, refizeram o que Davi tinha feito. E essa é a grande obra de Esdras, porque aí vai ter a negociação com todos os sacerdotes e a restauração da ordem, né, dentro da classe sacerdotal, o que vai impressionar Dario. E os levitas, segundo as suas seções, para o serviço de Deus em Jerusalém, como está escrito no livro de Moisés. Celebração da Páscoa, vem em seguida. A primeira Páscoa, celebrada após o cativeiro. Os repatriados celebraram depois a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, pois os levitas tinham se purificado como um só homem. E por isso todos estavam puros, imolaram o cordeiro pascal para todos os repatriados, seus colegas, os sacerdotes, para si mesmos. Comeram os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro, e todos os que tinham, separando-se da impureza dos povos da terra, tinham se unido a eles para procurarem o Senhor Deus de Israel. Celebraram assim alegremente a solenidade dos ázimos durante 7 dias, porque os alegrara o Senhor, o qual mudara o coração do rei da Síria. Talvez aqui seria o fato de Dario já ter conquistado a Síria, a favor deles para os susternos na empresa do templo Deus de Israel. Isso aqui já seria, segundo todas as fontes, supõe Jerusalém, a primeira Páscoa em Jerusalém. Agora vamos. Enquanto isto, em Babilônia, depois de passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, primeiro, segundo ou terceiro, ele já não diz. Então, cuidadoso em dizer o mês, o dia onde a inauguração do templo foi feita, com exatidão, né? Deixa eu ver se pego fácil. No terceiro dia do mês de Adar, que foi o 6º ano do reinado de Dario. Quanto à Páscoa, ele diz também, foi celebrada, purificaram-se, separando das empresas, no dia 14 do primeiro mês. Mas aqui ele já não diz. Quando ele faz essa molecagem, ele não diz. Então só diz que, enquanto isso, em Babilônia, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, havia 3, ele não diz qual, Esdras, filho de Saraías, agora vai o currículo dele. Filho de quer dizer descendente de, e aí quanto maior o descendente, mais fama tem. Desculpa, quanto maior o ascendente, maior fama e maior prestígio tem o descendente. Então ele coloca logo, em princípio, que ele é filho de Saraías, que Saraías é filho de Azarias, que é filho de Elquias, que é filho de Salum, que é filho de Sadoc. Ele só logo, já aqui não faz por menos, se coloca como pertencente à ordem de Melquisedeque, e Sadoc entra na dança, que é filho de Aquitobe, que é filho de Amarias, que é filho de Azarias, que é filho de Meraiote, que é filho de Zaraías, desculpe, mas é preciso, filho de Ozi, filho de Meraiote, filho de Ozi, filho de Boqui, filho de Abisua, filho de Finéias, Finéias entra aqui, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote-chefe nomeado por Moisés. Portanto, Esdras, com toda esse currículo, com esse portfólio, lido por Dario, recebe do rei o título de Sofer Meir, o escriba versado na lei, ou seja, o melhor, o maior, o que entendia mais da organização do culto. Olha que maravilha! E olha as famílias de quem era descendente. Entrava aí os Melquisedeque, entrava aí Finés, entrava Eleazar, entrava Arão. E ficava assim estabelecido como Arão, o sacerdote-chefe definitivo, né, que todos os sacerdotes aceitaram. Voltava-se a Moisés e ao tabernáculo. Partiram, pois, para Jerusalém. O rei concedeu-lhe, pois, tudo o que pedia, porque ele tinha proteção de Deus. Partiram também para Jerusalém no 7º ano do rei Artaxerxes, de novo sem dizer se é o primeiro, segundo ou terceiro, os israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e os oblatos. Chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano do rei. Do rei qual fica sem saber. Iniciara de fato Artaxerxes, mas qual deles?
A partida de Babilônia no primeiro dia do primeiro mês, chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, assistido pela poderosa proteção do seu Deus, porque, pasmem, Esdras aplicara os seus pensamentos totalmente ao estudo e à prática da lei do Senhor. Ao estudo, sim, à prática, não. E pôr em vigor a norma e o direito entre os israelitas. Um segundo Moisés. Isso foi o maior golpe. Aí ele vai levar o resto dos repatriados que haviam ficado ainda em na Babilônia, sob a ordem de Dario, de Artaxerxes. Dario já tinha morrido. E aí só tinha ficado pendente, no acordo que ele tinha feito com todos os sacerdotes, quem seria o sumo sacerdote. Então nós vamos mais uma vez ao padre Frederico Dattler, no livro Léxico Bíblico Litúrgico, e vamos ver a sequência do sumo sacerdote. Porque lá ele não dá mais nada, ele vai dar Simão. Simão, que seria o sacerdote justus, né? Ele dá lá a carta onde, talvez seja bom ler, onde Artaxerxes escreve e dá a Esdras o rolo que diz: eis a cópia do rescrito que o rei Artaxerxes entregou a Esdras, sacerdote e escriba, Sofermeir, e senhor de toda a doutrina dos mandamentos e estatutos do Senhor. Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote e doutor da lei de Deus do céu, saúde. E agora eu dei ordem para que todo aquele do povo de Israel, dos sacerdotes e levitas dentro do meu reino, que quiser ir para Jerusalém, pode ir contigo, porque tu és enviado pelo rei e pelos seus 7 conselheiros, para vigiar sobre a Judéia, Jerusalém, a respeito da lei do teu Deus, a qual está em tuas mãos. Já investe ele na posição de sumo sacerdote. Aqui, para quem entendeu, já está. Para levares toda a prata, cuja morada está em Jerusalém, reunir as províncias inteiras da Babilônia, além dos donativos espontâneos que o povo sacerdote ofereceram no templo de Deus, que se acha em Jerusalém. Com esse dinheiro, pois, comprarás diligentemente novilhos, carneiros, cordeiros e oblações e libações que oferecerá sobre o altar do templo de vosso Deus em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro em Jerusalém, com o resto da prata e do ouro fareis o que melhor vos parecer, a ti e teus colegas, segundo o beneplácito do vosso Deus. Os utensílios que te forem entregues para o culto do templo de Deus, depositá-lo-á diante do Deus de Jerusalém. Tudo mais que for necessário para o templo do teu Deus, que te tocasse fornecer, ser-te-á dado do tesouro real. Eu, rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território da além-rio que executeis rigorosamente tudo que vos pedir. Esdras, sacerdote e doutor da lei de Deus, Sofermeir. Até 100 talentos de prata em dinheiro, com 100 coros de trigo, 100 batos de vinho, 100 batos de azeite e tal. Tudo que Deus do céu ordenar, cumpri-lo-ás com exatidão para o templo do Deus do céu, para que a cólera não se desencadeie sobre o reino, nem o monarca, nem seus filhos. Fazemos também saber que a nenhum dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, oblatos e servidores desse templo se poderá impor tributo, gabela ou imposto. E tu, Esdras, seguindo a sabedoria do teu Deus que possuis, estabelecereis magistrados e juízes, investidos de jurisdição sobre aqueles que reconhecerem pela lei do teu Deus. Acabou. Venceu a batalha. Aqui está, com esse decreto, ele está com tudo. E todo que não cumprir a lei do teu Deus, nem a lei do rei, faça-se dele prontamente justiça, com a condenação à morte, ou ao desterro, ou à confiscação dos bens, ou à prisão. Bendito o Senhor Deus dos nossos pais, agora já é Esdras, que infundiu tal coisa no coração do monarca para honrar o templo do Senhor em Jerusalém. E granjeou-me o favor do rei, que o investiu como sumo sacerdote, pelo que nós vimos aqui. Essas funções não são somente políticas. Nomearás, segundo a sabedoria que possuís de Deus, estabelecerás magistrados e juízes, investidos de jurisdição sobre todo o povo do território de além do rio, dentre aqueles que o reconhecem
pela lei do teu Deus, para que ensine aos que a ignoram. Pronto, está investido. Mas vamos adiante. Então vamos conferir com o léxico bíblico-litúrgico de Frederico Dávila. Aqui ele dá os sacerdotes, os sumos sacerdotes. Aquilo ali já é, para mim, tranquilamente a nomeação de Esdras sumo sacerdote pelo rei Dario. Quer dizer, não tinha nenhum, então ele, como sendo o rei dos reis, assim que ele se nomeava, então aqui, o sumo sacerdote, ou chefe dos sacerdotes levitas, vem sendo designado por vários títulos que transcrevemos no trabalho da língua portuguesa. Segundo Levíticos 21, 10 a 15, o sumo sacerdote estava sujeito a uma série de tabus severos para resguardar a dignidade do seu cargo. Não descobrirá a sua cabeça, não rasgará suas vestes, não se aproximará de morto algum, nem se tratando de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário do seu Deus, Eli rasgou as vestes quando os filhos morreram e teve um ataque do coração. Tomarás por mulher uma virgem, não desposará nenhuma viúva, nem uma repudiada, nenhuma prostituta ou desonrada, mas desposará uma virgem do meio do seu povo. Não desonrarás a sua linhagem no meio do seu povo, porque eu, Javé, o santifiquei. Atribuições: chefe do sacerdote, medianeiro entre o povo e Javé, presidente da liturgia do Yom Kippur, dia do perdão, consultar Javé por meio do Urim e Tumim, decidir assuntos religiosos. Já vimos aqui que nomear juízes, magistrados e todas as autoridades do novo reino de Jerusalém não era assunto religioso. Então ele já acumulou as funções de Melquisedeque, rei, sacerdote e mais tarde vamos mostrar profeta. Decidir assuntos religiosos. Príncipe da nação, quando as condições o exigirem ou permitirem. Agora, nessa bagunça, é claro, quando as condições políticas o exigirem, príncipe da nação. Rei. Presidente do Sinédrio, autoridade política até sobre os judeus fora da Palestina. Elenco do sumo sacerdote. A Bíblia não conhece todos os portadores desta dignidade. As genealogias do descendente de Arão são incompletas e artificiais. Disso ele se aproveitou. Não tinha documentação, ele fez o que quis. Alterou a Bíblia, nós temos várias alterações na Bíblia, censuras feitas por ele. Foi ele que deu a arte final da Bíblia. Escreveu as primeiras coisas da Cabalá, da tradição trazida da Suméria e dos Acádios. Convocou o grande conselho dos chefes judeus e de todos os judeus ricos e poderosos do mundo, chamada Grande Assembleia, ou a Grande Sinagoga, que na verdade os eruditos chamam de a Kahal hebraica. Então, não vamos perder muito tempo, porque o tempo passa, já são 23 minutos. Então, antes, Abraão tinha 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Os 2 primeiros faleceram, e a honra passou para Eleazar, o qual lhe sucedeu no cargo. O sucessor dele foi Finéias, e mais tarde aparece a linhagem de Tamar, na pessoa de Eli, que desonrou o sacerdócio, morrendo do coração quando soube da morte dos filhos. Enquanto isso, surge o sumo sacerdote em Gabaon, da linhagem de Eleazar, de nome Sadoc, que aí é a molecagem de Davi. 1 Samuel. Destarte, durante o governo de Davi, havia 2 sacerdotes-chefes, Abiatar em Jerusalém, Sadoc em Gabaon, e o próprio Davi na cidade de Jerusalém, ou os 3. Abiatar foi deposto por Salomão. Sadoc tornou-se então o ponto de partida de uma longa série de sacerdotes sadoquitas, ou filhos de Sadoc. Na verdade, infelizmente, Dátila não chegou a isso. Da ordem de Melquisedeque. Até a destruição do templo, conhecemos os seguintes nomes: Azarias I, Ioiadá, Azarias II, Urias, Azarias III, o Mosolã, Esdras, oba! Chegamos lá! Tá aqui, Esdras, pena que vocês não podem ver. Vamos continuar então. Chegou lá.
Elquias, Saraías e Jeremias. Durante o exílio sem função alguma, Josedeque, pai de Josuá. Depois do exílio, no tempo reconstruído, Josuá, Zacarias, Joaquim, Neemias também entra na brincadeira, Eliasibe, Jadua, Onias primeiro Macabeu, Simeão segundo, trineto do antecessor, Onias terceiro era o último do cargo. Então, encontramos aqui o que nós queríamos. Rodolfo, estou dando aula. Se puder ligar logo depois, eu agradeço. Obrigado. Estou gravando, tá? Está aqui. Já era dedutível ali, depois que ele apresenta aquele currículo a Dario, Dario nomeia chefe religioso e político de toda a Judéia. Quem não entendeu isso, não tem inteligência. Mas aqui, o nosso queridíssimo Frederico Dattler, embora não tenha descoberto tudo o que eu sei, não sei porquê, porque está acessível, ele dá aqui a lista dos sumos sacerdotes, antes e depois do exílio, e aqui, deixa eu ver se eu ponho o nome, onde é que está minha unha? Esdras, ESD, abreviatura de Esdras, está aqui, visto por vocês. Então, aquela investidura que o rei Artaxerxes dá a ele, pronto, é Artaxerxes, né? Eu acho que é. Deixa eu conferir só um pouquinho para a gente depois não ter que refazer. Eu acho que é o rolo que Artaxerxes manda fazer. Então, a genealogia do canalha, depois reescrito de Artaxerxes. Artaxerxes, rei dos reis, Aerda, sacerdote e doutor da lei de Deus. Saúde. Então, Sofer Meir. Sofer Meir passará a ser o nome de grande sacerdote da grande sinagoga ou da grande assembleia. Na verdade, um sinédrio ampliado que mandava em tudo e que ele depois vai fazer os planos dele para controlarem o mundo. Agora vejam bem, o safado se baseava, e por isso Dario, Ciro e Artaxerxes consideram ele uma pessoa decente, porque ele fazia uma coisa, estudava muito e tinha um plano em mente. Então, para ele chegar ao poder, tudo bem. Colocou a pedra angular de tudo como sendo a lei de Moisés, né? A revelação do Sinai, o pacto do Sinai, repetido em Deuteronômio. Mas vai calar a boca dos descontentes, quer sejam dos asmoneus, quer sejam dos essênios ou esseus, que são da ordem de Melquisedeque. Ele vai calar a boca deles, colocando Melquisedeque num lugar especialíssimo, mas já sabemos que isso é pura retórica, porque Melquisedeque foi rei de Salém, rei, sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, e profeta, porque sabia que Abraão vinha passar pela frente do seu palácio antes que Abraão saísse do Vale do Save na Guerra dos Reis. Pronto. Então, graças à carta aos Hebreus de Frederico Dattler e graças ao seu trabalho sobre a investigação dos sumos sacerdotes, chegamos à conclusão que aquele decreto do rei Artaxerxes torna Esdras de fato e de direito sacerdote e chefe da casa civil e príncipe nascido. Portanto, a outra Bíblia pastoral diz mais ou menos a mesma coisa, não vamos perder tempo, né? Faz um resumo
da obra de Esdras. Esse resumo é mais ou menos, é menor do que a da Bíblia de lá, mas é mais ou menos a mesma coisa. O resumo é o seguinte: exílio na Babilônia, Ciro, rei da Pérsia, conquista a Babilônia. Edito de Ciro permitindo a repatriação dos exilados. Primeiro grupo de repatriados com Sassabassar. Recomeço do culto em Jerusalém. Preparativos para a reconstrução do templo. Atividade dos profetas Ageu e Zacarias, obras do templo interrompidas e retomadas, dedicação do templo por Josué. Uma colônia de judeus muda para Jerusalém, começa o repovoamento. Neemias vai para Jerusalém, construção das muralhas. Neemias é nomeado governador, volta com os poderes de sacerdote e governador, o mesmo que o rei Dario tinha concedido, ou Ciro tinha concedido ao descendente direto, não sei, parece que ele teve um trabalhozinho para encontrar isso, da casa de Davi. Então, Zorobabel recebe o título de governador da Judéia. Embora tenha sido reconhecido como descendente de Davi, não quer dizer direto, mas o título que ele dá não é de rei. Então, embora eles considerem rei dos reis. Esse mesmo título é dado a Neemias, o colega de Esdras, que aqui eu não sei se eu deverei ter por ele o mesmo respeito que por Esdras ou não. Neemias volta para a Susa, atividade do profeta Malaquias. Neemias e Esdras em Jerusalém, os dois governam juntos. Leitura da lei e reformas de Esdras. Essas reformas, vamos ver quais foram, no livro dos judeus. Quais foram essas reformas? Vamos ler agora. Sairemos da literatura católica e iremos à literatura absolutamente isenta. Artaxerxes autoriza Esdras a promulgar a lei, ou seja, a fazer um novo pacto, como Moisés fez, como Josué fez. Reformas de Esdras, de novo. Então, tem duas reformas. Então, em 430, reformas, ditas em Neemias. Em 428, reformas, ditas pelo próprio Esdras. Os samaritanos constroem um templo no Monte Garizim e se tornam inimigos mortais dos judeus. Então, esse é o resumo do livro do Patife, aqui incluindo Esdras, Neemias, que eu não poderia dizer dele o que eu digo de Esdras. Mas, de qualquer maneira, olha, toda a literatura católica que eu tinha para usar foi usada. Então, ele foi investido do cargo de sumo sacerdote e de príncipe. Chegou onde queria. Ainda não. Já disse a vocês, já adiantei alguma coisa. Né? Adiantei coisa pra caramba. Se vocês não perceberam, bobearam. Mas adiantei já muita coisa. Agora vamos pegar os livros dos judeus. Vamos pegar os livros dos judeus e vamos mostrar a vocês, então, o mesmo que está ali, mas agora descrito pelos próprios judeus. E pela literatura acadêmica, pelos doutores ou mestres das faculdades. Portanto, obras são como quer dizer, teses, né? São monografias isentas. Então, vamos começar. Tem muita coisa, gente. Não sei o que é que eu faço primeiro, o que é que eu pego primeiro. É muita coisa. Ai, meu Deus, eu vou pegar isso aqui. Então, vou pegar esse aqui que talvez não terminemos nesse capítulo, paciência. É uma monografia. Como vocês podem ver, Faculdade de Filosofia e Ciências de Ciências da Religião. Pós-graduação em Ciências da Religião. Melquisedeque, sacerdote de Elion, uma exegese de Gênesis 14. Por Célio Silva. Orientador, professor Dr. Milton Schwantz.
dissertação apresentada em cumprimento parcial às exigências do programa de pós-graduação em Ciência da Religião para obtenção do grau de mestre, portanto, mestrado. São Bernardo dos Campos, São Paulo, 2006. Vamos abrir? Vamos abrir. O objetivo é Melquisedeque. Então, o que é que o Canário vai fazer aqui? Vai fazer o que ele disse que faria e prometeu aos essênios, aos membros da Ordem de Melquisedeque, que ele faria. Eu imprimi apenas as partes mais importantes, né? Então, veja, é uma obra completamente isenta. Feita em São Bernardo do Campos, ano 2006, né? A faculdade é de Filosofia e Ciência da Religião de São Bernardo do Campos, orientador professor Dr. Milton Schwantes. Dissertação apresentada no programa de pós-graduação para a obtenção do grau de mestre, ou seja, para o mestrado. Célio Silva. Embora o assunto seja Melquisedeque, nos interessa, porque lembra vocês que a negociação dele feita com Sadoc e com os essênios, que eram da ordem de Melquisedeque, que já existiam tudo na ordem secreta, era colocar Melquisedeque lá em cima. Por isso que essa dissertação vai nos servir. Enquanto que o mestre Célio Silva, que conseguiu, né, o mestrado, com a obra belíssima, eu tenho a obra toda, só imprimir aqui o que interessava. Ele fez uma obra primorosa, um estudo sobre Melquisedeque fantástico, um dos comentaristas ao meu vídeo, desculpem-me, mas uma pessoa de pouca instrução e que diz que Melquisedeque é João Batista. E aí eu disse a ele que não ia responder mais para ele, porque ele queria um debate. Ficou zangado comigo, paciência, né? Se ele é reencarnacionista, já não se encaixa mais, embora eu respeite o reencarnacionista em si. Mas querer interpretar, eu estou fazendo, decifrando a Bíblia segundo aquilo que ela prescreve. E Jó diz: eu verei o meu Senhor com os meus olhos, eu e não outro, porque meu Deus vive e eu viverei. Com os meus olhos e não outro. Ressurreição, não reencarnação. Depois diz, acho que não me lembro de qual, onde é que está, mas diz assim: assim como está ordenado ao homem morrer uma única vez e depois enfrentar o julgamento, assim também Jesus morreu uma única vez por todos. Não sei se é Paulo, mas fica claro, não se morre duas vezes, portanto não se nasce duas vezes, a não ser no sentido metafórico que nós colocamos lá no nosso curso de Tarosofia. Então, vamos ver a situação. Período persa é a nova situação. Com a derrocada do Império Babilônia em 539, sob o avanço de Ciro, os persas assumiram o papel central no panorama internacional do antigo Médio Oriente. Sua política, no entanto, foi muito mais sutil em relação aos subordinados do que a que foi levada a cabo pelos babilônios, já que, mediante um certo respeito às culturas e tradições do povo submetido, procuravam controlá-los de uma maneira mais educada e eficaz. Claro, os persas não eram idólatras. O Deus deles era representado por uma pira em fogo. Isso para os judeus era maravilha, porque o Deus dos judeus, nosso Deus é um fogo devorador. Então, era um dos símbolos usados pelos próprios judeus, né, para indicar o Senhor, né, o Kyrios, o Deus Supremo. Então, foi fácil a convivência, não foi como com Nabucodonosor, que tinha Marduk, Istar e todo aquele panteão de ídolos. Então, aqui foi muito mais tranquilo. Então, o domínio persa no Médio Oriente consolidou-se sob o reinado de Cambises, que conquistou o Egito, então, sob Psamético III, e fez a estupidez de entrar a cavalo no templo do Boiapes e matá-lo à espada. Você imagina? Esse não foi tolerante. Dario I, que após inúmeras rebeliões que deflagraram um caos no Império. A administração de Dario I caracterizou por haver criado um sistema burocrático com províncias chamadas satrapias,
se adequando à subordinação a um governo central, mas descentralizando o poder através dos sátrapas. Construíram estradas que ligavam todo o império e um eficiente sistema de correios. Daí pode perceber como a política dos persas seguiu a do interesse econômico. Carlos Mesters é enfático. Carlos Mesters aqui é um nome grande, viu? Ao definir sua administração no Oriente com só se preocupou em cobrar tributo com o dinheiro. Foi Dario I quem organizou a primeira campanha militar contra a Grécia, sendo derrotado. Seu filho e sucessor Xerxes I realizou outra investida, sofrendo derrota na batalha de Salamina. Os 300 de Esparta e contam essa batalha. Mas o império não sofreu de maneira a desmoronar naquele momento. E ficou ainda estável com seu sucessor Artaxerxes Longimano. A hegemonia persa só cederia a Alexandre Magno. Era o único que derrubaria os persas. É nesse contexto internacional que ocorre a história de Judá. Entra agora aqui. O livro de Esdras inicia com o decreto de Ciro. Já lemos. A respeito do retorno dos exilados, a libertação. Eu, Ciro, ordeno que os escravos sejam libertados, judeus, que voltem a Jerusalém e reconstruam os muros e os templos. Então, inicia agora o livro de Esdras. Eles poderiam voltar trazendo os vasos sagrados do templo de Yahvé, que haviam sido transportados para a Babilônia no tempo de Nabucodonosor. O exílio havia representado para Judá um meio pelo qual transformações fundamentais estariam ocorrendo no sentido de um renascimento cultural religioso. Você sabe o que é o Renascimento? Eu sou professor de História da Arte. Eu sou professor de Língua Portuguesa e Literatura Portuguesa. Eu sei o que foi o Renascimento. A volta à cultura greco-latina. Então, o que é que Esdras faz? Uma volta, supostamente, a Moisés e no deserto. A peregrinação do deserto é época ideal, porque, segundo ele, Moisés foi o homem que falou com Deus face a face e que recebeu de Deus o código sinaítico, fez o pacto do Sinai e etc, etc. Então ele volta, o esteio dele é esse, aparentemente um homem maravilhoso, porque Josias, só porque voltou a se colocar nos ombros de Moisés, foi um rei piedoso. Só havia 2 reis, diz o eclesiástico, que foram piedosos depois na nova nomenclatura patriarcal, que era o que foi colocado, esqueci, o da profecia. Eis que uma jovem dará-lhes um filho e tal. Então, Azarias, não vou citar de certeza o nome. Então, eu já estou escrevendo entre as linhas, né? Mas só são 2 reis que foram fiéis a Javé. Josias e o outro Acasias, parece, uma coisa dessa natureza. Então, só 2. Por isso, então, vou repetir. Então, o exílio havia representado para Judá um meio pelo qual transformações fundamentais, vamos dizer cada uma delas, estariam ocorrendo no sentido de um renascimento cultural religioso sem precedentes na história. Quem vai fazer? Esdras. E esse renascimento foi o quê? O que foi o renascimento na história do cristianismo? A Idade Média, que só representava figuras, digamos assim, feias, para não haver, vamos dizer assim, incitação aos instintos humanos. No Renascimento, Davi pinta homens nus, completamente nus. O Davi, a estátua de Michelangelo, nu, no meio da praça acho que de Florença. Depois, devido ao efeito da chuva, do tempo e tal, foi transportado para dentro de um museu. Tiveram que quebrar a frente do museu para ele entrar, que ele era enorme, e vai por aí afora. Então, foi uma volta ao paganismo. E o que será o renascimento de Esdras, mostrarei. Aparentemente uma volta ao mosaísmo, mas vamos ver o que foi de fato. De qualquer forma, o mestre em História das Religiões aqui diz: um renascimento cultural religioso sem precedentes na sua história.
Antigas tradições concernentes a Israel e Judá passaram por um reexame. Portanto, foi feita uma reinterpretação de tudo que Moisés tinha deixado, e aí está a chave para ela. Volta a Moisés, mas reinterpreta o que Moisés fez. Como o padre João Luiz, que me perdoe aqui a ausência, diz que o diabo estava na cabeça de Jesus Cristo, que tudo aquilo, aquela tentação não aconteceu. O diabo tentou Jesus Cristo, diz a Bíblia, 3 vezes. Primeira, faça esses pães virarem, essa pedra virarem pão. Segundo, sobe no templo de Jerusalém, no átrio, no pináculo, e diz: joga-te daqui para baixo e sai voando, e diga: eu sou filho de Deus, e como um anjo eu sei voar, e vou sobre todos vocês. E finalmente diz a Jesus, mostrou-lhe todos os reinos da terra e sua opulência, e disse: dobra o seu joelho diante de mim. Então o padre João Luiz, na missa da quinta-feira da Paixão, diz: tudo isso são alegorias. Isso tudo acontecia só dentro do pensamento de Jesus. Foi um escândalo para a Assembleia. Eu tive que interceder entre ele e o bispo para que ele não fosse demitido do cargo de vigário paroquial. Porque é um dogma a existência dos anjos, é um dogma a queda de Satã. E eu disse a ele: padre, o senhor desmentiu um dogma. O senhor, como representante da igreja, não pode fazer isso. Como cidadão civil, pode pensar o que quiser. Pode conversar comigo que nós somos iguais, e tivemos muitas conversas, dizer o que quiser. Mas ele não duvidou de mim quando eu disse que Javé criou o mal. Onde? Eu falei: olha, é só ver Isaías 45, 7 ou 17. E ele foi ver, estava lá: eu sou Javé, eu crio a paz e faço a guerra, eu crio o bem, eu faço o bem e crio o mal. Ele olhou e disse: e como se interpreta isso? Falei: o senhor é padre, então melhor do que eu deve saber interpretar. Então tem essas cositas que vieram parar nas minhas mãos e que às vezes nem os padres, infelizmente, nem o meu admirado Frederico Datra conseguiu saber que os essênios eram a ordem de Melquisedeque, e o batismo de Jesus por João Batista foi a unção sacerdotal de Jesus pela ordem de Melquisedeque, e assim ele ficou agregado e tornou-se, como Davi profetizando no Salmo 110, sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. E depois da ressurreição, sumo sacerdote, segundo a carta aos Hebreus. Pronto, agora temos o sumo sacerdote de novo na ordem de Melquisedeque, porque os consanguíneos morreram. Então, essa reinterpretação foi feita pelo Concílio Vaticano II. E aí foi que deu, desculpem, eu ia dizer a palavra M, porque esse concílio foi feito por um papa maçom. João 23 era judeu e maçom. E se você comparar os documentos do Concílio do Vaticano I com os documentos do Concílio do Vaticano II, Vaticano I, Pio IX, era: Deus existe, aquele que disser Deus não existe, está excomungado, é herege. O Concílio do Vaticano diz assim: Deus ao homem, liberdade e dignidade, portanto ele pode ser livre no pensamento. Logo, se Deus concedeu essa liberdade, não seremos nós e a nossa pessoa que poderá retirar do homem o direito de pensar e falar livremente. Portanto, o homem que é ateu tem o direito de negar a existência de Deus. Ora, uma coisa não bate com a outra. Ou Vaticano I ou Vaticano II. Então, deu uma confusão danada, né? Porque o Vaticano II não bate. Quer dizer, houve um homem executado, né, na Idade Média, queria me lembrar dele, porque ele disse isso, que Deus deu liberdade ao homem para ser até ateu se ele quisesse. Então aqui está escrito no Vaticano II. Enquanto que no Vaticano I diz que isso é heresia e será punível com a excomunhão. Então, esse livro é que vai dar origem a este, porque antes de ser posto em prática, Ottaviani soube do que estava aqui e sabia que João 23 era judeu e sabia que ele era maçom. Então, a maçonaria conseguiu fazer um concílio ecumênico, e aqui os postulados são todos segundo a ordem maçônica. Diga-se de passagem, a França deu o grito de liberdade, igualdade e fraternidade. E aí fez dos Estados Unidos um país com liberdade.
Você pode chegar na rua, como disse lá o Winsberg, você pode chegar no meio da rua e xingar Deus. Ninguém vai lhe incomodar por isso. Você pode chegar na rua, pegar um microfone e xingar a mãe do presidente. Ninguém vai lhe incomodar por isso. Mas se você chegar no meio da rua com um megafone e falar mal do sionismo, vai preso e vai ser difícil sair da cadeia, viu? Quer dizer, o sionismo lá vale mais do que Deus. Isso é América. Por isso ela é o país mais poderoso do mundo. Porque, segundo o rabino Israel Davidson Weiss, eles têm um poço sem fundo de dinheiro. 500 trilhões de dólares são administrados pelo Banco dos Rothschild. Então, eu acho que vamos parar aqui aos 50 minutos, infelizmente, tendo parado no texto do mestre Célio Silva, onde ele diz, primeiro de que tudo, ó, vou só reler. O exílio havia representado um meio pelo qual transformações fundamentais estariam ocorrendo no sentido de um renascimento cultural religioso sem precedentes. Antigas tradições concernentes a Israel, quem sabe o que é o renascimento, como eu sei na história da arte, basta vir comparando a arte bárbara, a arte medieval, e de repente descambar no renascimento de 1400, o 400, e depois o humanismo, e logo depois do humanismo é o renascimento. Né? Então, é a mesma coisa que Ezra vai fazer, mas sem dizer nada a ninguém. O plano dele é super secreto. Hoje nós sabemos, na época ninguém desconfiou. Então, um renascimento cultural religioso sem precedentes em sua história. Antigas tradições mosaicas, ele volta a Moisés, e aos patriarcas, concernentes a Judá, passaram por um reexame, uma reformulação. E essa reformulação, o que foi? Vamos ver. Uma por uma não, mas as regras de interpretação mosaicas, como foi que ele as transformou. Regras de interpretação. Portanto, uma reinterpretação das tradições e das leis mosaicas. Né? Adaptando-se à nova situação, fazendo sentido para ela. Nessa direção caminhou a formação do Pentateuco, a Torá, definitivamente terminado no período pós-exílio por Esdras, bem como a tradição do livro Proféticos e Poéticos. Ficamos aqui. Agora, mostrarei para vocês, segundo os próprios livros judeus, o que foi essa reinterpretação. O que é que ela fez com esses dois livrinhos? Agora são judeus. Isaac Zexon escreveu para a Escola dos Judeus, a formação dos judeus, a história dos judeus. E Bernard Karper escreve para a formação religiosa, cultural dos judeus, a Enciclopédia Judaica Popular, uma introdução, comentário judaico da Bíblia. Com esses dois livros, vamos mostrar claramente o que foi a reinterpretação e o renascimento introduzidos por Esdras. O patife vai levar a melhor. Por hoje é só, amanhã tem mais. Vamos então encerrar esse vídeo. Não sei também que título darei a ele, mas o suspense foi desfeito. Esdras entra na linha dos sumos sacerdotes do pós-exílio. Mostrei assim com a unha, apresentando as palavras ESD, que quer dizer Esdras na lista dos sumos sacerdotes do pós-exílio. Neemias também entra. Quer dizer, onde vai a corda, vai a caçamba. Então, acho que os dois eram bem afinadinhos. Muito obrigado, deem o seu like a esse vídeo e na próxima continuaremos mostrando detalhadamente o trabalho de Esdras. Aqui estamos indo devagar, porque é complexa. O homem é um gênio. Eu comparo Einstein a Oppenheimer, aquele aleijadinho todo torto, esqueci o nome dele agora, né, e outros grandes gênios, né,
da nossa cultura científica. Bohr, Niels Bohr e Isaac Newton. Então, genial ele é, agora um gênio diabólico. E vamos ver a obra que ele fez, a destruição que ele causou no judaísmo ortodoxo, ou seja, na verdadeira lei de Javé, no código do Sinai, na aliança do Sinai, no pacto com Deus. Então, não se esqueça, a mãozinha é importante. Comentário, sim, mas debate não. Desculpe o cidadão a quem eu disse que não responderia, porque ali não é um fórum de debates. Aquele espaço diz comentário é para um comentário. E eu geralmente respondo ao comentário. Mas ele fez 5 comentários. Eu respondi aos 5. E aí disse a ele: estamos transformando esse espaço num fórum de debates. Na verdade, isto não deve ser, não foi feito para ser um fórum de debate. Ficou magoado comigo. Ele disse que eu acho que tem muita cultura e ele é um ignorante. Bom, foi ele quem disse. Até o próximo vídeo.